Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Como é que vocês estão? Boa noite, Caio. Como é que você tá? E aí, Ney, tudo bom? Tudo ótimo. E aí, agora estamos com uma nova edição em vigor no T2. Uma edição que me confunde toda vez que falam sobre ela no Instagram, no WhatsApp, porque chamam de UB, de Universes Beyond. E toda vez eu penso que é um deck preto e azul, né? Estamos falando, obviamente, de Homem-Aranha. E aí, Caio, estava animado para essa edição? Médio, sim. Eu não sou o maior fã de Universes Beyond e a coleção do Homem-Aranha não tem tantos elementos assim que chamam a minha atenção. Eu gosto porque tá sempre chacoalhando o T2, então acho que isso é positivo, né? Tá sempre um formato novo, cartas novas, novos brinquedos aí pra gente testar. E tô animado para conversar contigo sobre algumas cartas dessa coleção. Separamos algumas cartinhas bem maneiras pra gente conversar um pouquinho aqui. E eu queria dizer que assim, eu também, né, eu tô nesse meio termo de animado e desanimado, vamos dizer assim, né? Acho que desanimado é um termo forte, né? Mas assim, animado porque vai fazer, espero que dê uma mexida no T2, né? Especialmente aqui do lado da narração, dá uma mudada, dá uma mexida, é sempre muito importante, né? Dá uma animada. Mas ao mesmo tempo, né, como eu não tô jogando com tanta frequência, acabo ficando assim, tá bom. Sabe, tipo, não tô tendo a oportunidade de aproveitar as cartas, então eu fico um pouco com o pé atrás, assim. O Kai, né, fez uma curadoria muito bacana de algumas cartas aqui pra gente poder falar sobre. Eu acabei olhando, obviamente, um pouco antes, mas também acabei concordando bastante com o que ele trouxe. Tinha duas cartas que eu queria falar especificamente, que ele já tinha separado, então pra mim foi ótimo, né? E eu acho que a gente pode começar pela ordem que você trouxe, né, Caio? Que assim a gente consegue manter o ritmo de como a gente tava, né? Então, a primeira carta que a gente vai falar agora, que vai estar aqui na telinha, é Ed Brock. É o hospedeiro do Sylveon Venom, né? E ele é uma criatura 3 mana 3/3, lendária, humano, herói, vilão, que são dois tipos novos, né, de criatura. Quando ele entra, você retorna uma criatura de custo de mana 1 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha, né? Então ele faz um mini reanimate. Isso já automaticamente me tira alguma coisa de pixie, né? Tem uma carinha de Pixie isso. Porém, ele tem outra habilidade que aí joga ele muito pra longe do Pixie, que é 3 quaisquer Jund, transforme ele, né? E aí você só pode ativar isso como um feitiço, tá bom? E aí ele se torna de fato Venom, Lethal Protector. Uma coisa que é interessante nessas cartas, né, é que elas têm o custo dela do outro lado. Então você pode conjurar dos dois lados, correto, Caio? Isso é uma mudança de regra que veio agora com essa coleção. Então, a partir de agora, isso tá valendo. Antigamente, apesar de existirem as cartas dupla face já desde, 2010, existiam dois tipos distintos de cartas dupla face. Existiam as cartas dupla face que transformam e as cartas dupla face que são modais. As que transformam, você só tem a opção de conjurar elas pela face da frente e alguma condição precisa ser atendida para ela se transformar para outro lado ou flipar, né? Já as cartas modais, elas são o oposto. Então, antigamente que existia, né, essa distinção, você poderia escolher qual dos dois lados você vai conjurar ou vai jogar, né? Às vezes tem algumas cartas que tem um terreno do lado de trás. Mas, a partir do momento que aquela carta tá no campo de batalha, ela nunca flipa, ela nunca transforma, assim, porque ela não é uma carta que transforma, ela é uma carta modal. E aí existiam vários efeitos que falavam, né? Transforma a criatura. Então, se tivesse uma criatura modal em campo, ela não ia transformar, porque ela não é uma carta que transforma. E aí ficava essa confusão, né? Como que eu faço pra saber se a carta transforma, se a carta é modal e tal? Então a Wizards pegou e acabou com isso de uma vez. Então agora todas as cartas podem transformar, né? Se ela tiver um custo da parte de trás, ou se ela tiver uma forma de você jogar a parte de trás, então você pode optar, né, por esse outro modo e jogar dessa forma. E se a carta tá na mesa e ela tem uma permanente atrás, você pode transformar ela. Então isso até vai abrir, talvez, alguns combos aí no Legacy ou no Modern, que você pode agora, por exemplo, descer um terreno e, de alguma forma, flipar ele para ele virar a criatura que tá do outro lado, sabe? Esse tipo de coisa. Ou uma criatura que tá na mesa, você transforma ela e ela flipa e vira o terreno que tá atrás, ou alguma coisa desse tipo. Que antes não dava pra fazer isso nas cartas modais, de transformar elas, e agora vai dar essa interação. Então o Venom, ele é a primeira carta que a gente tá mostrando aqui, e aí ele tem essa opção, né? Ou você joga o Ed e transforma ele no Venom, ou você pode castar direto o Venom. A gente tá colocando aqui também na tela, pra quem tiver
assistindo esse podcast no YouTube, né? Se você estiver ouvindo no Spotify, você não vai ter essa opção. Mas para quem estiver assistindo a gente, vai ter a versão do Arena, porque uma das coisas, né, das particularidades dessa coleção é que ela não vai ser lançada no Arena, não vai ter Homem-Aranha no Arena. No Arena vai ter essa versão através dos Homem-Paths, e aí todas as artes são diferentes, os nomes das cartas são diferentes. A gente não vai ficar comentando, assim, todas as cartas dos Homem-Paths, mas tem algumas que eu acho que talvez a gente até comente, porque tem algumas artes dos Homem-Paths que ficaram bem legais. Exatamente. E aí, só pra finalizar, né, as habilidades do Venom, então ele é uma criatura 6 mana, 3 quaisquer Jund, né? Uma criatura lendária Sibionte, também um novo tipo, né? Herói vilão. Ele tem ameaçar, atropelar e ímpeto. E toda vez que ele ataca, você pode sacrificar outra criatura. Se você fizer isso, você vai comprar X cartas e então colocar uma permanente com custo de mana X ou menos da sua mão no campo de batalha, onde X é o custo daquela criatura que foi sacrificada. Cara, assim, é uma carta bem legal, né? Tá nas cores, assim, que gosta muito de usar o efeito de sacrifício e o verde ajuda muito nessa questão de trazer coisas novas, né? Eu achei uma carta bem bacana, né? Como eu falei, o lado da frente é bem legal pro Pixie, mas o resto já se torna uma carta que não faz muito sentido no resto do deck. A galera já usou ele também, usou ele não, né? Usou a Bizan, né? Mas aí também faltou o vermelho de qualquer forma. Torna-se uma carta que tem uma carinha de ser uma carta bem forte pro Machel Jund mesmo, né? Ele é um bom finisher, né? Então ele é um bicho 5/5, né? Faltou falar só essa parte importante, né? Que ele é um 5/5 batendo muito. Que vai trazer bastante recursão, né? O Jund tem bastante formas de sacrifício, né? Existiu o Jund de sacrifício no Pioneer por muito tempo. Ele existiu também com uma versão com Corvou, né? Também, que fazia mais ou menos algo parecido. O Corvou crescia sozinho, né? Entrando e batendo. Então você tem algumas opções bacanas aqui pro Venom, né? O que você achou dele, Caio? Igual você estava falando, parece que cada face dessa carta, ela quer estar num deck diferente, né? Então o Ed Brock tem muito cara de sinergia com Pixie, talvez até teria possibilidade aí numa Shell de Sacrifice, Orzhov, que tem hoje em dia no T2. Eu não me recordo, assim, muitas cartas de valor de mana 1 que são core pra sinergia do deck, né? A maioria das peças são de custo 2. E eu também acho que o deck de Sacrifice, ele não quer deixar de ter branco, porque hoje em dia você ter acesso ao Raise the Past é muito, muito forte, né? E ele não tá no Raise the Past. Eu acho que a Raise the Past é a mágica que volta todas as criaturas de custo 2 ou menos, né? Do Grave do jogo. Não é exatamente essa. Mas aí então, exatamente. Ele custa 3. Ele mesmo já não volta. Então se torna ele uma mesmo carta... já não volta. Então se torna uma carta que, assim, tinha o potencial de estar em 2 decks maneiros e o custo dele, tanto no quanto ele custa, quanto no que ele volta, não são suficientes pra transformar. Assim, também. Um build custo 3 que só de entrar volta um custo 2 e ainda sendo um 3/3. Tá pesado no clima do programa, né? Fica difícil pro oponente. Porque numa Shell Jund, ele vai, como o Ed Brock, ele vai, sei lá, trazer um Lanoir do cemitério de volta pro jogo, que não é lá grandes coisas. Como o Venom, ele vai ficar gerando valor pra um deck mid-range. Então, você sacrifica um bicho, compra a carta e põe permanente da sua mão direto na mesa, tá gerando muito valor. Não chega a ser um valor de combo igual a Kona, né? Que a gente tem vários decks aí surgindo no T2 por causa da Kona, junto com Onisciência, junto com outros bichões verdes gigantescos, porque daí você dribla o valor de mana da carta. O Venom, ele não consegue, né, driblar esse valor de mana, mas ele vai ficar, numa Shell mid-range, ele ficaria gerando valor constantemente, comprando carta e colocando permanente da mão na mesa. Cara, a carta que eu pensei agora, que faz algum sentido com ele, assim, que pensa do lado do Venom, né? É o próprio Mosswood, né? O cavaleiro de 2 manas dos decks BG, né? Ele ser sacrificado vai fazer você comprar 2 e pôr uma carta na mão em jogo, e você pode recastar ele até o final do seu próximo turno, né? É uma carta que faz algum sentido, né? Então tá um pouco mais próximo. E assim, né? Tem maluco jogando de Jund, né? Pode ser que faça algum sentido no deck, né? Mas assim, vendo o estado do formato como ele está hoje, ou ele vai criar um arquétipo único, né, pra ele, ou ele não vai jogar, na minha visão aqui, como T2, tá? Pra outros formatos... Hoje em dia ele não tem uma casa. Hoje em dia ele não tem uma casa. Ou ele vai construir a casa dele, ou ele não vai jogar. Infelizmente no T2 tá bem assim. Pra outros formatos eu sinto que ele faz meia elite, meia mussarela, e aí não tem uma... tipo, ele não vai ser o cara que
vai agradar todo mundo, tá ligado? Metade dele é boa pra um arquétipo, a outra metade é boa pra outro, então o sentimento é que ele não... E o custo também é muito restritivo, né? Não só por ser 3 mana, mas também pelo custo de ser 6 ou 3. Mas assim, tem cara de ser um comandante legal, viu? De se jogar. Uma coisa meio aristocrata, uma coisa assim, então... Talvez a galera se divirta com ele nesse sentido. Lembrando que pelo Ed Brock ser um humano, então ele interage com aquela mágica verde lá de Nistrad que transforma todos os humanos. Todos os humanos. Então dá pra você fazer o Ed e transformar ele em Venom com essa mágica, né? Não sei qual formato que daria pra fazer isso além de Commander, mas enfim. Enfim, né? Você vai gastar 5 mana pra fazer o que uma carta pode fazer por 6, né? Porque o Edge é 3 e a outra carta é 2, se eu não me engano. Acho que é mais fácil esperar um turno e fazer, sabe? Bom, uma cartinha que o Caio separou aqui, que quando eu li a primeira vez eu falei, meu Deus do céu, que cartinha maneira, é Heroes Hangout. Uma mana vermelha Sorcery. Escolha um. Ou você exila duas do topo e pode jogar, e escolhe uma delas e joga até o final do seu próximo turno, desculpa. Ou uma ou até duas criaturas, cada uma ganha +1/+0 e iniciativa até o final do turno. Cara, cartinha muito maneira pra um deck como o Mono Red, né? Que às vezes sente falta de vou colocar entre aspas aqui, uma draw engine, né? Mas também tem aquele pump, né? Pelo menos 2, né? Não é um Monstrous Raid, né? Que dava +3/+0 e atropelar. +3/+1, né? E atropelar praticamente, né? Era praticamente o que a carta fazia. Mas ela divide um pouco o dano e encaixa um pouco mais. Dificulta blocks, né? Porque First Strike é realmente uma habilidade muito forte. Eu quando usava Glissa no T2 falava, essa é a minha goleirinha, né? Porque ela tinha First Strike e Death Touch, muito difícil de lidar, né? Então, é uma carta que eu achei muito legal pra esses decks. E o deck de token também, né? Que aí você vai conseguir gerar o maior valor possível, né? Às vezes o Mono Red tá com uma criatura só, você acaba ficando refém dela, né? Mas aí, se você tiver só uma, você pode buscar outra com o outro lado, né? Então ela se torna uma carta muito versátil por um custo muito bom, né? A gente já tinha visto cartas parecidas por custo 2, né? Mas aí você podia fazer como instante. Então fica aí o questionamento do que o jogador vai preferir. Mas eu achei uma bela opção pra ser jogada em qualquer formato, inclusive. Acho que em Final Fantasy, né, tem a versão que é de 2 mana instant. É uma carta que até algumas pessoas estão usando, né? 1 ou 2 cópias em alguns nas versões de Mono Red. Esse tem a grande vantagem de ser só 1 mana. Então, o que é melhor, né? Exato, né? Depende muito do deck, como que ele quer se comportar, né? Porque, por exemplo, ó, vamos fazer um paralelo com o nosso último podcast, né? A gente teve o Black jogando contra o Matheus de Mono Red. E na última jogada, se ele tivesse comprado essa carta, muito provavelmente ele encontraria o burn que faria ele vencer, por exemplo. Então, e ele precisava comprar um burn, não podia comprar criatura, né? Foi o que ele acabou comprando e por isso que ele não venceu. Mas, poxa, você teria encontrado com certeza, sabe? Provavelmente buscaria um burn e faria isso. Você daria aquela carta, né? Faria aquela carta pra encontrar uma carta que dava... Que você olha duas e pega uma, né? E se o cara não tivesse lá, você fala, beleza, com certeza eu vou conseguir conjurar isso aqui e ganhar, né? Porque senão você para o cara, né? Situação bacana, viu? Carta boa pra esse tipo de nicho, né? E por conta da quantidade de mana que o Matheus tinha, né? 2 mana atrapalharia, porque ele só ficaria com mais uma mana aberta. E com uma, ele poderia achar outro Lightning Strike, por exemplo, e matar do mesmo jeito. Essa diferença de mana aí é muito forte. A gente tá falando de 100%, né? Porque uma é o dobro da outra, né? Sim. Então é realmente uma carta assim... Eu achei que ela tem potencial, mas os fatos de ser Sorcery dá uma pesada no clima do programa, né? Como eu gosto de utilizar ultimamente. Então fica um pouco difícil de mensurar, não sendo a pessoa que joga com o deck, sabe? A próxima carta é o Agente Venom, que é uma criatura lendária, simbiote, soldado, herói, de 3 manas, 2 manas quaisquer e uma preta. Flash, ameaçar. Quando outra criatura não token que você controla morre, você compra uma carta e perde 1 de vida. E ele é 2/3. O que você achou do Agente Venom, Ney? Maneiro, viu? Da hora. E ele entra no mesmo problema que a gente tava falando do Ed Brock, né? Ele não é custo 2 pra entrar no BW Aristocratas, né? Mas ele é uma boa forma de você colocar Draw Engine no deck, né? Mesmo ele não entrando, até porque ele é lendário também, então você não vai ficar voltando vários ao mesmo tempo. Mas ele é uma carta que tem um potencial bacana aqui pra poder fazer você voltar muito pro jogo, né? Além do próprio Raise the Pass que a gente tava comentando, né? Eu acho que ele tem um potencial melhor do que o Ed, por exemplo, pra entrar nesse deck. Até porque ele tem flash, então ele também pode criar um tipo de ser uma ameaça depois de um board wipe do outro lado. Carta interessante, acho que tem potencial. Toda carta que tem esse estilinho meio aristocratas aí eu acho muito maneiro.
Entra no meu comandante de Alesh. Ele disputa espaço na curva do Sephiroth, né? Então é muito difícil, assim, porque o Sephiroth realmente é uma carta muito, muito forte, que ela pega wins do nada. O Agente Venom é um pouco contraditório, assim, ele ter flash, porque que nem você comentou, você pode fazer ele depois de um board wipe pra já voltar batendo. Mas ele é uma carta que gostaria de estar presente durante o board wipe, pra você poder comprar muitas cartas. Aí fica nessa dúvida, né? E tem até outro Homem-Aranha que a gente vai comentar mais pra frente, que ele também entraria nessa fase de ter flash, mas diferente do Agente Venom, ele protege as suas criaturas do board wipe. É complicado também, disputando vários espaços para um deck que já tem, assim, poucos slots disponíveis. Exatamente. O Agente Venom, e aí já pode, na verdade, pular para essa outra carta, né? Que é o próprio Espetacular Spider-Man, né? Inclusive, o Espetacular Spider-Man, nesse sentido, é uma carta que, cara, tem um potencial muito magnífico nesse deck, por também ter flash, ser 2 manas, o que já faz com que ele volte, né? E como o Kai tá falando, ele tem 2 habilidades muito interessantes para serem usadas, né? Ele pode, por 1 mana, ganhar voar até o final do turno, ou por 1 mana, sacrificar ele. As criaturas que você controla ganham Hexproof e Indestrutível até o final do turno, né? Praticamente dá um Heroic Intervention on a stick, né? E o impressionante disso tudo é que ele é um bicho 2 mana 3/2, cara. Ele é um beater forte, viu? Muito bom. Muito legal também pra isso, pra esse efeito do baralho, né? Então ele pode entrar pra você não tomar um board wipe, ele pode entrar como beater depois, ele pode começar a ter evasão. Então é uma carta que, pra um mono white assim, agressivo, ou pra esse BW, eu achei ele bem maneiro, viu? Bem maneiro mesmo. Essa é uma carta que depois do banimento do Vivi, quando o T2 der uma rotacionada, tem muito potencial de ver jogo em muitos decks agressivos, porque ela é uma carta que todo deck agro quer ter contra a sua match de controle, né? Então, nem que seja só uma carta do side, mas eu acho que ele tem, por ele ser 3/2, 2 mana com flash, ele tem muito potencial de ser main deck. Então aí, com certeza, entra nos decks que são Selesnya agro, Boros agro, Orzhov, talvez até Azorius também, né? Tem às vezes umas estratégias Azorius Tempo, Azorius Flash, que essa carta ela encaixa como uma luva, porque você vai estar jogando primariamente no turno do seu oponente, e aí você vai poder escolher se você quer anular uma mágica ou crescer o seu board, e ele te justamente do terror que é tomar um board wipe, né? Pros decks agro. Atualmente existe no T2, assim, algumas cartas que driblam essa questão do indestrutível, mas são bem poucas, né? E a carta que é mais usada, as mais usadas, que é o Dia do Julgamento e a última, aí o Espetacular Homem-Aranha protege 100%. Só não protege de Nowhere to Run. Que aí os dois aspectos não, né? Mas tira o Hexproof, né? E consegue matar, então fica um pouco mais difícil. Aí, falando assim, em outros formatos, né? Eu sinto que o Espetacular Homem-Aranha é uma carta legal, mas acho que ela não tem tanto potencial assim, né? Olha pra ele e fala, isso aqui tem uma cara de Death and Taxes, né? Por ser um bicho que vai proteger outros, mas a ideia do Death and Taxes é você parar o oponente, né? E ele não para em nada, né? Ele só é um bom beater e você não perde pra remoções, né? Então, não sei, eu acho ele que não entra nesse tipo de arquétipo, por exemplo. No Pioneiro tem o Mono White Humans, entra também porque ele é um humano, né? Ele tem ali, eu não sei se ele disputa lugar com aquela batalha que é de 2 mana, que olha a mão do oponente, exila uma carta, e que no lado flipado dá Hexproof indestrutível para suas criaturas. Porque tem a vantagem dele ser um bicho, então ele vai poder estar batendo no seu oponente, ele vai ter sinergia com os humanos do deck, mas ele não tem a questão de você ver a mão do seu oponente e poder colocar uma taxa numa das cartas. Teria que testar, né? Eu não sou especialista nesse deck do Mono White Humans, eu sei que ele existe, mas não sei se chega a ter espaço pra ele. Eu acho que ele cabe no deck, sim. Eu acho que ele cabe no deck. Também não sou especialista, mas acho que as pessoas vão testar ele no deck, porque realmente acho que ele tem potencial. Mudando bastante, assim, de arquétipo, né? A gente também tem Hide on the Ceiling, né? Se escondendo no telhado. É uma instantânea de custo X e uma azul. Você exila X artefatos e ou criaturas no começo da próxima end step. Você retorna as cartas exiladas para o campo de batalha sobre o comando dos seus controladores. Seus donos, aliás, desculpa. Aqui vale a pena mencionar que a versão do Homem Paths, eu acho que ela tem o tema e a arte muito mais legais do que a versão do Homem-Aranha. Porque essa arte ficou muito legal, né? De várias mãos, assim, meio que criando uma
uma trama espectral e recosturando, né, essa menina da imagem, então ficou muito legal. Você verá isso na tela, se você estiver assistindo no YouTube. No contrário, você vai ter que acreditar no Caio. É um efeito de Mass Blink, né? Que Flicker, na fazia verdade, tempo já que a gente não tinha isso no T2. Eu acho que atualmente não tem nenhuma carta de Mass Blink. Então, esse é bem interessante porque serve tanto para você blinkar defensivamente, para proteger de um board wipe, alguma coisa, já que as permanentes que foram blinkadas, elas voltam só na próxima etapa final, então você consegue se livrar de uma board wipe, por exemplo. E tem o ponto interessante que também blinka artefatos. Infelizmente, não blinka encantamentos, então não vai combar com os overlords, assim, dessa forma. Lógico que depois que o Overlord já for uma criatura, blinkar um Overlord é incrível. Você fazer ele pelo custo mais barato, pelo impending, e blinkar o encantamento não vai rolar com o Hide on the Ceiling. Mas tem artefatos também que pode ser interessante de você blinkar. O que pega um pouco assim é que ele custa X e azul, né? Então você pra fazer um tem que custar 2, né? Então isso acaba dando uma custeada na mágica de uma maneira que atrapalha. E aí isso me lembra muito que a gente tava discutindo mais cedo, Caio, a questão dessa diferença, né? De agora as cartas podem ser conjuradas do outro lado e fazer o blink vira e por aí vai, né? Isso funciona. No Modern já existe o Flicker Wisp fazendo isso, né? Então você tem o BW, né? Ou até o Esper, né? Jogando de Esper Blink, que ele utiliza muito disso, né? Que ele faz o Flicker, na verdade, né? O Flicker é aquele que tira em algum lugar e na end step volta, isso, né? Isso. O Blink ele vai e volta no mesmo momento, né? Volta imediato, Imediato. Então esse movimento de Flicker, né? Que ele permite fazer, é como você falou, ou ele é defensivo pra poder tirar, né? Ou ele é ofensivo por conta de um ETB importante, alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, uma coisa que a galera usa muito no Modern, né? Fazer um Flicker Wisp, por exemplo, naquele terreno que de um lado é uma criatura e do outro lado é um terreno. E aí você faz o Flicker nela, quando volta, você tem duas opções, né? Ou vai ser o preto que vai exilar o cemitério do oponente, ou vai ser o branco que vai destruir um artefato ou encantamento, né? A Witch ou o Bokert, né? Então você consegue fazer algo nesse sentido, né? Então é bem interessante aqui. Cara, o Hide on the Ceiling ele não vai conseguir blinkar o terreno, porque o terreno acho que ele tá sempre na face de trás. Sabe quem ele blinka no T2? Quantum Diga. River. Maneiro, hein? Então, é aquilo que você estava falando lá do caso do Ned, você vai economizar uma mana, mas é verdade. Você gasta uma carta, né? Porque você tem que fazer a Esfinge no Warp, e daí você tem que fazer o Hide on the Ceiling pelo menos pra X igual a 1. Então não é assim... Não é tão incrível. Incrível, né? O caso do Hide on the Ceiling, que você estava comentando do custo, lógico que ele nem se compara com o Ephemerate, né? Porque o rate, né, de mana do Ephemerate já é, assim, muito puxado. Acho que vai levar... sei lá, décadas até a gente ter alguma coisa que vai dar power creep no Ephemerate. Mas o Hide on the Ceiling, ele tá bem de acordo com outros blinks, né? Então no T2, um dos melhores blinks que a gente tem é aquele Parting Gust, que ele já é 2 mana. A vantagem do Parting Gust é que você pode dar um peixe pro oponente e daí você exila permanente de vez. No caso do Hide on the Ceiling, você não tem essa flexibilidade no sentido de usar como um removal eterno para um bicho do seu oponente. Sim. Mas, ainda assim, é 2 mana e esse seria mais fácil de conjurar do que o Parting Gust, porque o Parting Gust são 2 brancas e o Hide on the Ceiling seria uma genérica e uma azul. Aí, quando você vai pro X igual a 2, o Hide on the Ceiling, ele é igual a várias cartas que já existiram no T2 e que hoje em dia, às vezes, são até consideradas muito fortes pro T2, que são de blinkar 2 permanentes. Tem 2 cartas que fazem isso, pelo menos, que elas blinkam artefato, criatura ou terreno, e custam, né, 3 manas, blinka 2. Aí quando você vai pro X igual a 3 ou mais, aí já não tem nada assim que se compara, né? Geralmente 4 manas, eu sei que o branco tem alguns efeitos que você consegue blinkar ou flicar todas as suas criaturas de uma vez. Esse você flicaria 3. Sim. Mas pro T2, né, falando mais uma vez, já é um efeito forte, assim, por ser instantâneo. Com certeza. Tem bastante potencial. Bom, vamos passar para a próxima cartinha aqui. Essa aqui é bem maneira, mas eu acho que ela é o limite de um bom power level pro T2. Saiu do T2, eu já acho ela do ruim pro meme, assim. Não sei. Pra mim parece muito estranha. Multiversal Passage. Até no T2 eu acho meio ruim, sabia? Mas eu acho ela ok pro formato, entendeu? Eu acho que ela é interessante. Eu só não achei interessante o custo dela na pré-venda. Não sei se você chegou a ver, mas... achei Não vi. Multiversal Passage.
né? É um terreno. Conforme ele entra em jogo, você pode escolher um tipo de terreno básico e aí você pode pagar 2 de vida. Se você não pagar 2 de vida, ela entra virada e ela é um terreno do tipo que você escolheu. Então, por exemplo, você coloca ela na mesa, se você não pagar 2 de vida, ela entra virada e você pode escolher qualquer um dos 5 tipos, né? Então, floresta, montanha, ilha, pântano ou planície, e aí ela vai gerar mana conforme a cor que você escolheu. Ela é basicamente uma básica que te custa 2 de vida, mas para um deck de 2, 3 cores, talvez ela seja interessante. E é como eu falei, eu sinto que ela tem um power level interessante pro T2, porque ela corrige muita mana. Então, por exemplo, a gente tem hoje choques, né? Não tem todas as choques. Então ela é meio que uma meia choque para todo mundo. E... Ela pode entrar virada, né? Pra você não tomar o dano. É isso que eu ia falar. Se no T2 a gente não tivesse nenhuma choque, vamos supor que essa coleção tivesse saído antes de Edge of Eternities. Então eu acho que seria incrível, porque daí é uma forma que todos os decks iriam ter pra ajustar a mana base e ativar as Verges. Que é o melhor terreno que a gente tem, acho que no T2. Facilmente. Porque ele fixa a sua mana e ele entra de pé sempre. Então, assim, incrível, incrível. Agora, pelo fato da gente já ter 5 das Shocklands do ciclo, e muito provavelmente a gente vai receber essas 5 que faltam, se não for na coleção do Avatar, deve ser no início de 2026. Mas aí a gente vai ter o ciclo inteiro de Shocklands por 3 anos no T2. Aí eu vejo que essa carta ela é inútil. Então, mas eu tava falando, tipo, ela tem carinha de um power level de T2, né? Só que aí você coloca choque do lado e parece que ela é ruim. Total. Tá ligado? Então, assim, vai depender de como vão ser os terrenos a partir de agora. Então, como você falou, tem os verdes, tem os 10, que já é muito bom, já é muito interessante. Você tem que veio em Final Fantasy Starting Tal, que ajuda um pouco, né? Ela é meio que uma pen de todas as cores, que dá uma ajudada. Mas essa aqui, ela tem uma cara de T2, mas num bad timing, sabe? O tempo dela, assim, Muito, de ter chegado muito. ficou meio ruim, porque ela tá no meio de muitos terrenos que eu achei, assim, que eu ficava preocupado com o tempo, né? Pô, como é que a Wizards vai fazer pra ter terrenos bacanas no formato, sem ficar repetindo, né? Assim, ela repetiu o Fast e agora é Choque, né? Mas, pô, Verde foi uma saída interessante, eu achei. E na verdade, Verge, se eles quiserem, dá pra fazer ainda mais 10, né? Porque você pode repetir todas as combinações, só que colocando a outra mana sendo a mana base, assim, da Verge. Nossa, verdade. Né? Eu não sei. Eu acho que a mana base do T2 já tá, assim, bem melhor do que as pessoas querem dar o braço a torcer. Tanto é que a gente tem, né, variações de 4-color control aí, e a mana base é bem boa, muito obrigado. Então, não sei, não, o quanto que ainda tem de espaço, né, pra você melhorar as manas base e o quanto que realmente precisa. Pra gente ter uma noção de como o T2 tá com uma base de mana maneira, a gente pode usar você mesmo de exemplo, né, Caio? Você tá jogando com 4-color, que é um Jeskai Black, né, praticamente, então você só não usa verde. E, cara, você tá conseguindo jogar bem, tá jogando tranquilo, tá conseguindo fazer resultado. Então, assim, raramente eu vejo você falando, pô, ziquei de cor e tal. Então, assim, dá pra jogar não dá pra jogar de 5-color, porque é bem mais difícil. Mas o que eu quero dizer é, você consegue criar decks com muito mais cores do que a gente esperava em standards passados, né? Bem maneiro nesse sentido. Quer falar a próxima cartita? Falar do gatinho, Masked Meower. Então ele é um gato, aranha, herói, 1 mana vermelho, 1/1, ímpeto. Descarte uma carta, sacrifica essa criatura, compre uma carta. É uma carta comum, então ela vai ver jogo, né, em vários formatos aí. Eu tava até comentando, né, com você antes de começar a gravar. Será que essa carta realmente vai ter um impacto no T2? O que você acha, Nick? No T2 eu acredito que não, porque, assim, ela é interessante em alguns aspectos. Cara, parando pra pensar aqui, talvez numa Shell de Vivi, viu? Se você for muito louco. Tô brincando, gente, eu estou exagerando completamente. Mas assim, ele descarta uma carta e compra uma carta e você sacrifica ele, né? Ele é uma outra criatura que vai tá no cemitério, né? E alimenta relativamente fácil. O haste dele talvez caiba melhor num deck de... que é numa Shell de Oco no Modern, por exemplo, né? O Neonato tava sendo usado, foi usado por um tempo, né? Hoje em dia não mais. Porque ele tem Menace, que é interessante, né? Ele fica imbloqueável, mas ele tem outra habilidade também. Ele é humano, um vampiro, ao invés de ser um gato, né? Só que, assim, ele era uma forma de você usar o sacrificar, descartar e comprar, né? Mas eu sinto que ele, como criatura, era ruim, sabe? Ele não era útil pro deck. Agora o gatinho já consegue bater no turno 1. Tipo, você encaixa um de dano pelo menos, sabe?
Então, ou você pode bate e aí troca ele por um Rizovala, por exemplo. Que aí o Rizovala não vai bater naquele turno mesmo, então você pelo menos encaixou um de dano a mais. Não é aquela coisa de uou, agora o cara vai morrer rápido, mas dar essa oportunidade, né? Então, acredito que um deck assim talvez caiba, mas de resto... Teria que entrar com a questão assim, o que de sinergia o seu deck precisa pra tirar valor dessa carta? Porque, por exemplo, a gente tem o macaquinho lá de Ixalan, que ele também é um mana, um ímpeto, e aí quando ele morre, você faz o efeito de exilar o card do topo e poder jogar. Então você quer colocar o macaquinho numa shell de sacrifício. O Masked Meower talvez entraria numa shell de descartar cartas, né? Então em Homem-Aranha tem algumas cartas de Mayhem, que seria quase um Madness, assim, uma versão alternativa de Madness. Então, se eventualmente no T2 existisse, né, um Oco, igual você comentou, Hollow One, ou outras cartas que interagissem com Madness ou com Mayhem, talvez esse gato pudesse ver algum jogo. Mas mesmo na versão mono-red, né, que você quer dar burn no seu oponente, você tem o Goblin de Ether Drift, que ele é um mana, um aí ligar os motores, ele tem Menace, e quando você tem na velocidade 3, eu acho que ele tem Double Strike. É isso mesmo. E ainda você pode pagar mana pra ele aumentar de poder. Então, assim, ele tem 4 linhas de texto a mais, né, do que esse gato, assim. Em Bloomburrow, a gente tem o Lagarto, que ele é um mana, 1/2, que na verdade ele já ataca, dá 1 de dano no oponente, tem a habilidade de mana pra você colocar marcador mais um nele. E acho que em Ether Drift também tem aí eu só não vou lembrar o tipo de criatura, mas é 1 mana, 2/1, e ele tem uma habilidade de Exaust, que você paga 3, descarta uma carta, compra 2... ou descarta uma, compra uma. Mas tem uma habilidade de Exaust que compra cartas, assim, eu não lembro exatamente quantas são, mas ele tem poder 2, né? Ele só não tem ímpeto. Então esse gato, ele tá disputando, assim, com muitas outras cartas de uma mana vermelha e que tem muitas linhas de texto. Sim, muito mais eficiente, né? Então, é isso. Se ele for entrar numa shell, vai ser numa shell que precisa descartar cartas de forma mais gratuita possível. Eu acho que sim. Seguindo aqui, a gente tem a câmera do Peter Parker. Uma mana entra com 3 marcadores de filme. Paga 2, vira, remove um marcador de filme. Copia uma habilidade ativada ou desencadeada. Você pode escolher novos alvos para a cópia. Cara, interessante aqui, viu? O que eu vi alguns criadores de conteúdo comentando sobre a câmera do Peter Parker, relembrando, assim, de habilidades desencadeadas fortes. Desencadeadas e ativadas muito fortes que tem no T2. Uma habilidade do Profit, por exemplo, de colocar marcadores, você colocar o dobro de marcadores, pode ser muito forte. A gente tem a habilidade da Kona, que coloca permanente da mão na mesa, você duplicar isso também pode ser forte. Habilidade de Planeswalker, né? Você pode duplicar a habilidade, fazer 2 vezes. Então, ele é um Strionic Resonator, basicamente, só que ele custa 1 pra descer, ao invés de custar 2. Então, você consegue fazer ele numa curva um pouco melhor. E apesar de ter uma aparente limitação, né, o Strionic Resonator, você pode ativar quantas vezes você quiser. E a câmera do Peter Parker, você só consegue ativar 3 vezes. Mas, na verdade, dependendo da habilidade ativada ou desencadeada que você estiver copiando, se você copiar uma vez, já é o suficiente pra você ganhar o jogo, sabe? Não precisa chegar na terceira vez. Você nem vai ver todos os marcadores gastarem da câmera do Peter Parker. Exato, você pega, por exemplo, um Vivi, sabe? Tipo... a habilidade de mana do Vivi não dá pra... Não, eu não tô falando dela específico, mas eu tô falando, por exemplo, um trigger a mais pra colocar um marcador a mais... uma cópia de uma habilidade do Magatha Soul Cauldron. Essa é uma habilidade boa de copiar. Uma habilidade do Fomo de atacar de novo e criar mais um combate. Essa é uma habilidade incrível de copiar. A do Fomo eu acho que é uma das melhores habilidades de copiar que tem no T2. Então assim... você ganhar um turno de combate a mais... Você tá louco! Ganhar mais um combate. Cara, olha, eu nem tava jogando no T2, joguei isso no Pioneer. Eu tava com uma cópia de Fábula, eu bati com dois fomos, eu bati 18 de dano com um Arquidemônio que tava voando. Era um jogo que estava perdido e eu consegui matar porque o Fomo simplesmente criou 3 combates. É absurdo. E já tem umas listas das pessoas testando a versão Izzet Prowess pós-ban, né? Que não tem nenhum Vivi, nenhum Caldeirão, é só na base de Fomo, Profit, botar marcador e bater. A câmera do Peter Parker entraria nesse deck tranquilamente, porque ela tá na curva já. E aí você atacar com o Delirium uma vez, se você tem um Profit na mesa, você vai colocar 3 vezes marcadores, né? Porque você vai ter 3 etapas de combate. Então, assim, é muito forte. Muito forte. Tem potencial mesmo. Próxima cartinha aqui, Gwen Stacy. 2 mana, 2/1. Quando ela entra, exila o topo do seu baralho.
você pode jogar aquele kart enquanto você controlar a Gwen Stacy. É legal, né? Tipo, diferente de muitos outros, né? Ela simplesmente deixa a carta exilada, você pode jogar quando você quiser, enquanto ela estiver lá, né? A maioria é até o final do turno, então ela tem uma habilidade bem bacana. E por 5 mana, né? Duas quaisquer e Jeskai, você transforma ela e ela se torna a Ghost Spider, né? Ghost Spider, então, uma criatura de 5 mana, né? Duas quaisquer e Jeskai. Ela é 4/4, voar, vigilância, haste, ou seja, é um 4/4 batendo e defendendo, muito legal. E toda vez que você joga um terreno do exílio ou conjura uma mágica do exílio, põe o marcador +1/+1 nela. Então, bacana, hein? E remove... Tinha um anjo muito velho, acho que você não vai lembrar disso, chamava Lightning Angel. Lembro. Que ele era Jeskai e ele tinha essas habilidades. Se eu não me engano, ele era 4/4, voar, vigilância e ímpeto. Eu só não lembro se ele era 4 manas ou 5 manas, mas eu lembro que ele era um anjo Jeskai com exatamente essas habilidades. Ele só não tinha, né, o lado de trás e nem essas outras habilidades adicionais que a Ghost Spider tem. E eu queria também fazer um adendo aqui, que uma das formas que a coleção, através dos Homem-Paths, encontrou como que eu vou criar essas criaturas dentro do universo do Magic, que elas são humano, aranha e herói, porque você não pode ter um Homem-Aranha, né? Então eles criaram esse tropo de, tipo, heróis humanos, que eles são cavaleiros de aranhas. E eu achei esse tropo incrível. Então a gente vai até ver mais alguns hoje ainda. Eles criaram o tropo de uns humanos mutantes, assim, com umas pernas de aranha saindo das costas. Esse não ficou tão maneiro. Mas esse tipo dos ginetes de aranha ficou muito legal. E aí você tem aqui a versão, né, do Universes Within, que é a Nia Fabled Sky Climber. E daí tem, tipo, uma aranha que tem umas asas como se fosse de pele de morcego, assim, ligando as patas dela. E aí você tem a Nia, né, em cima da aranha, assim, com uma lança, tipo, gritando e voando em cima da aranha. Eu achei fantástico. Sensacional mesmo. É uma forma muito maneira de fazer a coisa funcionar dentro do próprio universo Magic, né? E ela tem mais uma habilidade que a gente esqueceu de falar, né, Caio? Que você pode remover 2 contadores quaisquer dela, eslar do topo e poder jogar naquele turno, né? Então se torna uma draw engine diferenciada, né? Então tem uma opção aí bacana também. A Ghost Spider, né? Em termos assim, de viabilidade pro T2, eu acho que só o lado da Gwen Stacy já é o que vai ver jogo, assim. Sim. Porque é um bicho 2 mana, 2/1, que entra e compra uma carta, e essa carta fica disponível para você o tempo todo. Então isso eu acho que já é bem viável. E tem esse plus a mais de você poder, quando tá no late game, fazer a Ghost Spider, que tem ímpeto, voar, então ela já tem evasão, já vai entrar batendo. É goleira também. Compra carta, exatamente. Então é bem forte, bem forte. E aí a gente vai entrar agora na carta que eu queria ter compartilhado antes com o Caio, mas ele já trouxe pra gente. Spider-Punk, 2 mana, 2/1, Riot, obviamente, né? Como um bom punk, né? Outras aranhas que você controla também possuem Riot. Spells e habilidades não podem ser anuladas. E dano não pode ser prevenido. A carta tem 4 linhas maravilhosas. Simplesmente ela é muito maneira. Pra quem não se lembra, o Riot como funciona, né? Quando essa criatura entra em campo de batalha, você escolhe se ela entra com marcador +1/+1 ou com ímpeto. Então assim, o Spider-Punk ele é uma carta extremamente agressiva, que causa muitos problemas, né? Porque ela faz com que suas spells e habilidades não possam ser anuladas. E se quiser, ele entra batendo. Ou ele entra batendo, ou ele entra mais forte, né? E outro ponto também é que dano não pode ser prevenido, cara. Isso é muito forte. Em formatos eternos conversam muito com ele, né? Então você tem, por exemplo, ele contra um anel, por exemplo, né? Atrapalha muito. Em formatos eternos você tem a Madre, que não vai prevenir nada por conta dele. E aí você pega, por exemplo, num Legacy, né? Colocando ele num test, por exemplo, né? De Epic Storm, então suas habilidades e seus spells não podem ser anuladas. Então, e ele pode ser um range, caso você precise de 2 a mais de dano ali. Então, realmente, assim, ele tem potencial muito grande. Eu achei ele muito maneiro. A carta em si, ela é bonita em todas as versões dela. Achei simplesmente ela muito da hora em todas as versões dela. Até no Universes Within, né? Que aí, como o Caio falou, né? Tem um tema, né? O cara, ele
É o Krasa The Swarm as One, então é ele ali com um monte de aranha junto dele, então muito maneiro. Cara, essa aqui essa carta é, pô, disparado umas cartas que eu mais gostei da nova edição. Realmente a temática ficou muito boa, as habilidades são bem legais. O fato dele dar tumulto para as outras aranhas, nesse momento no T2 não tem tanta sinergia assim com outras coisas, mas vamos lembrar que o retorno de Lorin tá chegando, tá quase aí nas portas. E Lorin é muito famoso por ter changelings, né, os morfoloides. Então, a gente já tem no T2 o Santuário lá, que infelizmente não vai ter sinergia nenhuma com o Spider-Punk, mas os outros Changelings que estão chegando, com certeza, vão se beneficiar muito desse tumulto. Exatamente. E ele por si só já é muito forte, cara. Eu achei ele muito maneiro, muito mesmo. Bom, a gente também tem a Pomba, né? A Pomba da cidade, Cirpidion, um mana, um voar. Não é nenhum Transformers, mas também não é ruim. E quando ela sai do jogo, do campo de batalha, você cria uma comida. E assim, sair do campo de batalha não significa morrer, significa sair do campo de batalha. Se você tá dentro de uma shell, por exemplo, de Pixie, você gera uma food. Se você tá dentro de uma shell de Blink, você gera uma food, né? Tem opções bacanas aí pra usar com essa Pigeon. E pra mim o que eu achei engraçado é que ela tem uma Universes Within, sendo que ela é só um pombo de rua, né? Mas beleza. Croissant agora, canonicamente, faz parte do universo do Magic. E Cachorro Quente não, porque tá no Universos Beyond. Não, Cachorro Quente não. Pô, uma carta legal, ela é uma carta comum, né? Então pode ser que ela venha ver o jogo dentro do T2, do Pauper, desculpa. Mas outras shells, assim, eu achei ela meio insuficiente, vamos dizer assim. Não achei ela muito maneira, não. Por ser um mana 1, você poder ficar blinkando ela e repetir ela e gerar várias foods, não sei o quanto, né, que isso vai realmente ser relevante no formato atual, mas é algo para se ter em mente aí, né, porque não é todo dia que tem uma criatura que só de sair do campo de batalha já faz alguma coisa. Atualmente, acho que o melhor desses efeitos de sair do campo de batalha é a bolinha de gelo lá de Edge of Eternities, que é muito absurda. Nossa, aquela carta, é incrível. Muito incrível. Mas, né, quem sabe aí tem um espaço pra essa pomba. Não acredito muito, mas pode ser que. Bom, a gente também tem a Spider-Woman, Stunning Survivor, mais um Hate Bearzinho, né? 2 manas, sendo uma qualquer e Azorius, né? Ou branco ou azul. 2/2 voar. E ela tem Venom Blast. Artefatos e criaturas que os seus oponentes controlam entram no campo de batalha viradas. É um Hate Bear legal, bacana. Como você falou, né, Caio? Pode vir a existir uma Shell tempo. E aí ela ganha esse tempo também. Mas assim, entrar virado é um hate bear de T2, eu sinto, sabe? Ah, sim, bem específico pro T2, mas nesse deck, né, de Azorius Tempo, ela seria muito forte, porque você quer fazer as suas criaturas rápido e depois fica só disruptando as mágicas do seu oponente quando você vai dando dano neles. E aí, as criaturas entrarem viradas, você tá ganhando um turno a mais que o seu oponente não vai conseguir bloquear suas criaturas. Ela já é difícil de ser bloqueada por ela ter voar. Então, mesmo que o seu oponente tenha uma forma de fazer um block fly, imagina no turno 4, né? Vai fazer um Overlord ali branco com Impending pra fazer os insetos pra bloquear, mas esses insetos vão entrar virados. Gastou o turno pra não conseguir bloquear de qualquer forma. Numa shell de tempo, eu acho que ela funciona muito bem. Sim, bem maneira, né? Ela pode entrar numa shell até do Pix, né? Porque já tá nas cores. E ela dá aquela atrapalhada boa, né? Já não tem mais o Dispel Big Enough, né? Então não vai usar isso pra dar o bounce nas duas coisas. Eu acho que ela tem potencial aí de entrar na Shell como uma forma de você lidar com um deck de criaturas, por exemplo. Porque assim, com o Dispel você pode usar o Dispel pra tirar a criatura e bater. Poderia, né? Você podia fazer isso antigamente. Vamos cair no campo da teoria. Vamos cair no campo da materialidade das coisas. E aí, agora, como você não vai ter essa opção, você pode ter a opção de fazer com que o cara coloque uma criatura virada e você continuar batendo. Esse que é o ponto. Óbvio que são cartas completamente diferentes com outros aspectos, mas eu acho que o ponto é, se não tiver ninguém bloqueando, tem gente apanhando, né? Então esse que é o ponto. Então ela é muito boa contra essas cartas que são mais pesadas, que você quer fazer bloco pra segurar o jogo. Contra o Overlord branco, contra a Elspeth, né, que é 5 manas, você quer fazer 2 tokens pra proteger a Elspeth. Com a Spider-Woman na mesa, você não vai conseguir proteger nada. Você faz 2 tokens. Então esse tipo de estratégia que você quer fazer uns bichinhos ali pra segurar tempo, vai pro brejo. Completamente. Aí a gente vai entrando em cartas mais legais, né? Cartas Rakdos. Aí a gente vai entrar então no Ultimate Green Goblin.
Levemente tendencioso, né, Caio? Aqui a gente trabalha com a verdade e com leve tendências. Leve, bem leve. Bom, Ultimate Green Goblin, né? 3 mana, 5/4 Mayhem, que é uma mecânica nova, né? No começo da sua upkeep, descarte uma carta e então cria um tesouro, desculpa. E ele tem Mayhem, né? Por 3 manas, você pode conjurar ele do seu cemitério desde que tenha entrado no campo aquele turno. Importante lembrar que ele segue as restrições de timing. Então, por ser uma criatura, Sorcerer Speed no seu turno. Acho que também é importante destacar uma parte assim de template da carta, né? Como a carta ela é escrita. Então, nota que na habilidade desencadeada diz, né? Descarte uma carta e crie um token de tesouro. E então? A habilidade não diz, assim, descarte uma carta, se você fizer isso, crie um token de tesouro. Não tem, né, essa condicionante. Então, independente se você tem carta na mão ou não, se você não tinha nenhuma carta, não vai descartar nada, mesmo assim você vai fazer o tesouro, porque a carta não diz, né, que para você fazer o tesouro você precisa ter descartado, ela só segue ali uma ordem de ações, então isso é bem legal. Lembra um pouco aquele dinossauro zumbi que tinha uma época? Rotting Regisaur. Isso, esse mesmo, que também é 3 manas, né? Ele é 7/6, mas ele tem a questão que ele não cria o tesouro garantido, e também você não pode conjurar ele por esse custo alternativo, né? Descartando ele e mesmo assim conseguindo conjurar ele. Então eu acho que tem aí algum espaço que o Ultimate Green Goblin vai entrar num deck que provavelmente é parecido com os decks que o Regisauro gosta de ir, mas ele tem um pouco mais de flexibilidade. Você troca, né, um pouco de poder por um pouco de flexibilidade. Exatamente. E, cara, ele encaixa muito legal com uma carta que a gente vai falar provavelmente na próxima, não, um pouco mais pra frente, que é o que eu queria falar mais pra frente, vamos deixar isso pro futuro. Mas ele tem... Não quer falar dela agora? Vamos falar dela agora, mas vamos explicar um pouco mais sobre Mayhem, né? Mayhem é uma mecânica que tá bem situada dentro dos Rakdos, né? Então, normalmente são cartas que são ou vermelhas ou pretas, ou ambas, né? Então ela tem muito potencial aí de fazer com que cartas como o próprio Carnificina, né, jogue. O Carnificina, né, é o caos rubro, né? Achei muito legal esse nome. Ele é 4 mana, 4/3 Trample. Quando ele entra, retorna uma criatura de custo 3 ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. E ela ganha, essa criatura ataca a cada combate, e se a criatura der dano de combate a um jogador, sacrifica. E ele tem Mayhem por 2. Então um completa o outro aqui, né? Eles conseguem ficar um subindo o outro e encaixando muito, dando muito rápido, né? Um é 5/4, um bicho gigantesco, e o outro é um 4/3 Trample, né? Então, realmente, assim, cartas muito maneiras. E o próprio Carnage, ele entra muito legal na shell do Rakdos Midrange do Pioneer. Ele vai ser um bicho de custo 4, que é um pouco mais difícil pro deck. Mas como a ideia é você fazer ele pelo Mayhem, você tá indo bem aí dentro, né? Você tem cartas como os tokens, né? Do Bloodtide Harvester, pra poder fazer ele mais rápido. Cara, num turno assim maravilhoso, você pode fazer o Bloodtide Harvester matar um bicho do cara, sacrificar o token descartando o Carnage, e voltando os dois pro jogo, você continua com a board do mesmo jeito, só que agora você matou um bicho do cara e tem 2 bichos muito fortes na mesa. Sim, sim. Se você fizer o outro Goblin primeiro, no turno 3, quando chegar no turno 4, você pode descartar o Carnage, aí você vai criar o token de tesouro, e depois você pode fazer ainda nesse mesmo turno o Carnage pagando só 2 do cemitério, então é como se você não tivesse descartado nada, na verdade você até ganhou um desconto de mana. E se for ao contrário também, porque se o Goblin morrer, você pode fazer o Carnage e trazer ele de volta, porque ele tem custo 3. Então é uma sinergia muito grande, né? Fora essas outras cartas que você comentou, né? Do Triunfo Amargo, tem algumas cartas vermelhas, também tem aquela que tem de Duskmourn, que tem um palhaço, assim, que você compra 2, descarta uma e dá dano no oponente. Isso, exatamente. Então tem muita coisa de descarte no T2, e esses, com certeza, eles funcionam tanto como payoff quanto enabler, né? Descarta do fogo e pega outra coisa. Parece divertido. Da hora, hein? O Mayhem tá com uma mecânica bem da hora, né? A única coisa é que achei que tem poucas cartas com Mayhem, né? Será que é o suficiente pra criar um deck no T2? Acho que a Shell não, mas acho que usar a mecânica é bom. Porque você tem muitas outras formas, né? Você tem, por exemplo, o próprio gatinho ativa Mayhem, né? Você não precisa pagar alguma coisa pra fazer. Em outros formatos você tem, por exemplo, Fábula. Não, mas aí a Fábula por si só já joga sozinha, não precisa de ter um Carnage pra Então, mas é o que eu tô Fábula falando, tipo, ela encaixa em outros aspectos, né? Ela não faz pelo Mayhem. O Mayhem faz com que ela jogue em outros formatos, entendeu?
Não o contrário, tipo, você vai criar uma shell de Mayhem no T2 e aí vai funcionar. Você pode pegar e, ao invés de jogar de Izete com coisa, você pode jogar numa shell Grixis, por exemplo. Saca? Você volta tudo do deck. Imagina, você faz um Carnage e volta um óculos. Isso é legal também, é verdade. Tá ligado? Às vezes eu esqueço que o óculos ainda tá no T2. Saca? Então assim, jogar com Grixis, pô, maneiro demais. Grixis óculos. Funciona? Quem sabe, né? Eu fico louco e não faço isso, né? Porque daí, teoricamente, só falta o Carnage, né? Porque o resto eu já tinha por causa do GSK óculos. Bom, continuando aqui com o que a gente tá falando. Falando em Grixis, né? Norman Osborn. 2 manas, 1/1, não pode ser bloqueado. Toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, ele connive, né? Não lembro como que é a tradução disso em português. A coberta. Não é a coberta. É a coberta. É a coberta? Connive é a coberta. Tá bom, então tá cobertado aí. Então, pra quem não lembra, você compra uma carta, descarta uma carta. Se você descartou uma não land, você põe um marcador +1/+1 na criatura que fez o connive, né? E por 4 manas, o Norman Osborn vira o Goblin Verde. 4 manas, 3/3 voar menace. Spells que você conjura do seu cemitério custam 2 a menos. E a fórmula Goblin, né? Cada non-land que entrou no seu cemitério tem Mayhem. E o custo é o próprio custo da carta. É meio que dar flashback pra carta quando ela cai no cemitério. Cara, muito maneiro, tá? Não, mais importante do que o Green Goblin, vamos fazer uma pausa aqui pra falar do Flynn. Porque o Flynn é uma das melhores cartas que saiu nessa coleção. A própria Wizards mandou um comunicado no Arena. Esse podcast provavelmente ele vai estar indo ao ar no dia 29 de setembro, que é o último dia para você resgatar o avatar do Flynn no Arena. Então, se você não fez isso ainda, entre no Arena, jogue um draft lá de Omen Paths, ou então compre 10 boosters, e aí você vai ganhar o avatar do Flynn, um protetor de carta do Flynn. Eu não lembro se vai ter o pet do Flynn também no Arena, mas assim, o Flynn, ele surpreendeu a Wizards de como os jogadores adoraram ele. Porque olha só essa carinha sabe aquele gatinho que você... ele tem uma cara de bobo, assim? Ele tem um olho pra cada lado e ele parece que não tá entendendo o que tá acontecendo. É tipo o Flynn. Ele é uma mistura, assim, ele é um diabinho, mas ao mesmo tempo ele é extremamente fofo. É a melhor carta que saiu dessa coleção. Se você já assistiu Como Treinar Seu Dragão, é o dragão da Astrid. Ficou fácil agora. Só que numa cor vermelha. Ficou fácil. Pra quem não tá vendo a carta aqui, confia. É isso que está acontecendo. Bom, e assim, a carta é muito maneira, cara. Entra naquele ponto que a gente tava falando, né? A carta que eu tô no cemitério custando 1 a menos, cara. Pô, imagina um óculos custando 1 e outras 6 cartas, velho. Que absurdo. Tipo, é muita coisa. Tem um potencial do caramba essa carta. Cara, não acho que seria muito louco falar num Grixis com ela, por exemplo, né? O próprio Osborn, cara, nesse sentido é muito forte, cara. Porque qualquer carta de custo 3 que você descartar, você vai poder conjurar ela do seu cemitério pagando 1. Qualquer artefato de custo 2 que você descartar, você pode jogar ele pra mesa de graça. Igual você estava falando, né? Dá pra fazer um óculos de custo 1, descarta uma FOMO, faz ela do seu cemitério pagando 1. Então, os seus custos de descartar, eles praticamente vão se tornar 0. E além disso, você tá gerando não só um ganho de valor, porque as suas cartas, né, você não tá tendo que descartar para pagar o custo propriamente, mas você ainda tá ganhando tempo, porque você tá pagando menos mana para fazer essas mágicas. Então isso, assim, eu não duvido nada que talvez surja um combo com isso daí e aquele monumento lá de Etherdrift, sabe? Sei. Bom, passando então para a próxima carta, né? As fotos de Spider-Man. Um artefato de 3 manas, né? Quando ele entra, você olha 5 cartas do topo do seu baralho. Você pode revelar até 2 criaturas dela. Põe elas na mão, né? E o resto no fundo do baralho, em qualquer ordem. E você pode pagar 1, virar, sacrificar e criar um tesouro. Bacaninha. O que você estava pensando nela quando você trouxe ela? Então, esse efeito, assim, dentro do verde... Ele é basicamente, né, um Divination, que você pagou 3 para comprar 2. Você até dá uma filtradinha ali no topo, porque se tiver uns terrenos e tal, você manda esses terrenos pro fundo, fica só com as criaturas. Então, num deck que seja bem carregado de criatura, ele quase sempre vai
acertar as duas do topo. E o mais interessante é que você pode depois, mais pra frente, blinkar esse artefato. Então a gente falou lá do Hide on the Ceiling, que blinka criaturas e artefatos. Então quanto mais efeitos você tiver pra blinkar esse artefato, cada vez que você blinkar ele, você pode comprar 2 cartas, basicamente. Pegar 2 criaturas ali do seu deck. Tudo bem que os decks Simic, hoje em dia que existem no T2, eles são muito mais pro lado do agro, né? Que a gente tem aquele Simic agro Landfall, com o Ouroboros e o Genesect, ou então a gente tem o lado do combo, né, do Kona com Onisciência. Não tem esse meio termo ali de um mid-range que você quer ficar blinkando as suas permanentes para gerar valor. Mas, existindo esse deck no T2 de Blink, que você tem criaturas e artefatos que você quer ficar blinkando, essa carta provavelmente entraria nesse deck, porque você vai ajudar a reabastecer sua mão. Entraria junto com o Overlord azul, que você compra 2 e descarta uma. Entraria junto com o Overlord branco, com o Overlord verde. Ô, Caio, que carta que é o Genesect? Só pra eu saber aqui. Eu não sei se é exatamente esse nome, mas não, com certeza não é esse nome, porque esse nome é de Pokémon, mas vamos lá. Não tô zoando. Ah, é verdade, eu sabia que tinha alguma coisa na minha mente que tava remetendo. Agora eu quero saber. É um inseto verde e azul, 1/3 Fly, ele tem Landfall. Se a criatura alvo se torna poder e resistência 3/3 até o fim do turno. Se você tiver 6 ou mais terrenos, se torna 6/6 até o fim do turno. Ah, eu sei qual que é. É Genesect que não é, cara. É Genemorph, mano, né? Ah, Genemorph, é quase. Não, beleza, vai que Genesect. Da hora que você falou Genesect, eu falei, Pokémon, com certeza. Eu sabia que tinha alguma coisa assim de ser um inseto e ter gene no nome. Sim, Genesect, com certeza. O apelido... Não, olha a cara dele, não é um Genesect? Mais ou menos, vai. Vou dar esse braço torcer. Bom, passando para a próxima carta então, né? Aluguel está atrasado. Né? Rent is due, uma mana encantamento. No começo da sua end step você pode virar 2 criaturas ou tesouro que você controla. Se você fizer isso, compre uma carta, do contrário, sacrifique esse encantamento. Cara, isso aqui tem uma carinha de um White Winnie? White Winnie, você pensou? Por que White Winnie? Você vai fazer um monte de bichinho, aí você faz isso e começa a comprar carta com os bichinhos que você tá fazendo que não estão batendo ainda. Ah, entendi. Com os bichos que ainda estão enjoados. É uma possibilidade. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Mas o que você pensou? Eu acho que ele é um grande amigo do Fountain Port, né? Pô, porque você quer ficar fazendo hein? nada durante o jogo, né? Gerando ali tesouro, gerando peixe. E aí, quando você tiver com esse monte de token dando sopa, né? Você pode fazer o Ranches do e começar a comprar carta. Eu não sei o quanto que é lento demais essa estratégia pra valer a pena. Talvez a sua estratégia seja até mais viável do que a que eu pensei. Mas é porque a gente acho que nunca teve no T2 um encantamento de 1 mana compra carta, assim, nesse rate, nessa eficiência. Uhum. O que comprava carta e a galera usa muito é anúncio de casamento, né? Principalmente Pioneer, né? Porque aí você tá criando... Você cria board e tá batendo, né? O Rent is Due, ele não faz nenhum... Ele só faz um dos dois e é meio que pra trás, né? Porque você não bateu, você tá só virando. Bem pra trás, bem pra trás. Então, o sentimento que eu tenho é que ela tem o potencial de um Wedding Announcement, mas com metade do power level, saca? Faz muito sentido até porque mana. E é 1/3 da mana, exatamente o que eu ia falar. Tipo, ela ok, só que ela me dá um sentimento de eu já estou ganhando, e aí eu ganho mais. O Wedding Announcement, ele começa a criar uma pressão psicológica no cara, porque aí no próximo, quando ela flipa, ela é um antífona, né? E aí os 3 bichinhos que ela criou ao longo do tempo aí viram 2/2. Que aí são 6 de dano, mais ou menos, pelo menos. E aí tem mais o que o cara fez no mesmo. Commander essa carta vai brilhar muito, porque ela vai ser super amiga do Dízimo Sufocante, né? Não. Mas é que Dízimo é game changer, né? Tem gente que não usa. Mas é isso. Ah, sim. Mas é isso, tipo, ela tem esse potencial mesmo. Scarlet Spider, né? Ben Riley, ou, né? É uma dos nomes. 3 mana, 4/3. Web Slinging, que é uma mecânica nova que a gente já vai comentar. Trample, Sensational Save. Se ele foi conjurado usando Web Slinging, ele entra com X marcadores +1/+1, sendo X a criatura que ele retornou pra mão. Web Slinging, né, dele é uma vermelha e uma verde. Você pode conjurar essa mágica se você também retornar uma criatura que está virada do jogo pra mão, né? Então, é como se fosse aquele flip pra você tirar o bicho do problema e colocar
o Scarlet Spider na mesa, né? Tem potencial pra ser uma criatura muito grande, muito rápido, né? Achei Isso no T2 você faz Lanoir no turno 1, turno 2 desce uma montanha, volta o Lanoir pra sua mão, desce o Scarlet Spider e ele já vai estar 5/4 atropelar no turno 2. Então, e fora que no T2 tem um arquétipo de deck Gruul que é de bichos de poder 4 ou mais. Que você tem aquele cacto que ele dá ímpeto para um bicho de poder 4 ou mais. Você tem o dragão falcão lá de Burgoro, que também já entra jambrolhando o seu oponente. Essa carta ela encaixa perfeitamente porque ela vai ter um custo baixíssimo e ela tem uma sinergia muito grande com esses dorks, né? E, cara, é muito fácil de você fazer isso pelo Webslinging. E no seu contexto aqui, você fez Floresta Elfo. Na volta você faz montanha, vira o elfo pra dar o Websling e faz o elfo de novo. Ou seja... E faz o elfo de novo. Ou seja, você, tipo, não perdeu nada, só colocou um trambolho e falou: meu amigão, eu te mato em poucos turnos, tá? Agora o problema é seu. Você tem remoção? Enquanto seu oponente mono-red tá fazendo paga 2 pra tramar um tiro fino, você tá fazendo um bicho 5/4 trample. Parece justo. Parece honesto. Por 3 manas não é desonesto, não. Por 3 manas, ele é um 4/3. Mas fazendo ele por 2 manas, ele sempre vai ser maior. Não, eu concordo 100%. Mas eu tô falando, tipo, numa mesa vazia, um 3 mana, 4/3 trample, mano, tá filé. Vai agredir o cara do outro lado também, entendeu? Agora, se ele por 2 mana é um 6/4, 6/3, que não importa, mano, é dentro, entendeu? Você pode fazer a Gwen. Aí a Gwen vai exilar o card do topo, que é quase um draw. Você, no próximo turno, né? Você faz a carta da Gwen, volta a Gwen pra sua mão, desce o Scarlet Spider, que daí ele vai ser 6/5 trample, faz a Gwen de novo, compra mais uma carta. Então, assim... se o bicho que você estiver voltando para sua mão tiver um ETB, você poder reativar esses ETBs também é um valor muito grande. Por 2 de mana para você reativar esse ETB, eu acho que também é um preço muito, muito agressivo, assim, muito bom. Sim, muito forte. Tem potencial bem legal. Bom, próxima cartinha aqui, o Electro, bateria assaltante. Brincadeira, eu traduzi da pior maneira possível. Assaulting Battery, né? Pode ser traduzido de diversas formas, né? 3 manas, 2/3 voar, você não perde mana vermelha, conforme as fases e etapas vão finalizando. Toda vez que você casta, você conjura, né, uma mágica instantânea ou feitiço, você adiciona uma mana vermelha. E quando ele sai do campo de batalha, você pode pagar X. E quando você faz isso, ele dá X de dano para no jogador alvo. Cara, assim, é uma Birge, né, praticamente, só que com uma restrição um pouquinho maior, mas também tem potencial aqui pra... como mais uma criatura que faz um efeito bacana, né? De gerar mana e pá. Se você tiver redutores, você consegue gerar mana muito rápido. Eu acho que talvez ele caiba em formatos não rotativos ou até eternos mesmo, mais do que no T2. O pessoal tá falando que é o Vivi da Shopee. Então, eventualmente, né, a gente sabe aí, tem praticamente uma confirmação de que dia 10 de novembro o Vivi vai rodar do T2. O Eletro, ele entra praticamente no mesmo lugar, porque para cada mágica instantânea e feitiço você vai estar gerando mana, que eventualmente pode ser utilizado para dar dano no oponente. Eu acho que o interessante do Electro é porque essa mana vermelha que você está gerando, ela vai continuar no turno do seu oponente. Então você pode fazer mágicas instantâneas e outras mágicas no turno do seu oponente usando essa mana que o Electro gerou. Enquanto que no caso do Vivi, você só pode gerar mana com ele no seu turno, né? Nossa, assim, tipo, o único drawback que existe no Vivi é que ele só pode gerar mana no seu turno, porque todo o resto... Mas, Caio, na endstep do seu oponente, você gera todas as manas vermelhas e entra no seu turno com a mana do turno do cara. Sabe, tipo, é insano, insano. Você pode ter o dobro de mana no seu turno, sim. Se você tiver de mono red, né? Mas ainda assim, tipo, é isso, é absurdo. O dobro de mana mais ou menos, né? Porque conforme você for conjurando instantâneas e sources, você vai gerando mana também, né? Então você pode ter muito mais do que isso. E ele é um bicho que, assim, difícil de bloquear, tá? Voar, 2/3, chatão de matar no combate, hein? Sim, sim. Não é tão trivial, assim. E a habilidade dele é quando ele sai do campo de batalha, cara. Se matar ou exilar, ele vai poder dar o dano. Ou exilar, ele funciona igual, Então, assim... cartinha com potencial bacana, viu? Eu acho que provavelmente ele deve ver potencial mais quando o Vivi for banido, realmente. Nos decks que já existem hoje em dia, talvez ele entraria nessa shell de Prowess, né? Que você quer ficar fazendo mágica de cantrip, e aí praticamente todas essas mágicas são de custo 1, então você só vai estar transformando mana azul em mana vermelha. Então você faz um monte de cantrip azul, vai gerando um monte de mana vermelha, usa essas manas vermelhas depois pra dar burn na cara do seu oponente e bate com uma lontra Prowess 6/6.
Ou você pode usar um Heroes Hangout também de graça. Também, compra carta ou dá +1/+0. Ah, compra carta, né, mano? Sabe que provavelmente vai dar muito mais dano assim. Faz uma Bolt Wave, não gasta mana. Top, forte, gostamos. Bom, penúltima carta que a gente vai falar, Jackal, Genius Geneticist. 2 mana, 1 Trample. Até aí, né, o frango na frente da porta do forno falando tá tudo bem, né? Vamos ver o que ele tem mais pra falar aqui, né? Então, se você conjura uma mágica de criatura com mana igual ao poder dele, copia aquela... Meu Deus do céu. Copia aquela mágica, exceto que não é lendária. E então põe um marcador +1/+1 no Jackal. Cara, isso aqui é insano, mano. Dá pra você fazer, tipo, paga 1 Lanoir, você faz 2 pelo preço de 1. Aí depois você faz o Genemorph, que a gente acabou de falar. Aí você já faz 2. E como as cópias que o Jackal faz não são lendárias, depois você pode copiar essas cópias, que também pode ter ali algum potencial em algum momento, né? O valor de mana, ele é sempre o valor que tá no topo da carta. Então ele não se importa com quanto de mana você efetivamente pagou, né, pra fazer aquela mágica. Então um exemplo, se você fizer um Overlord verde pagando 3 por causa do Impending, não importa que você pagou 3, o valor de mana dele ainda é 5. Mas, ainda assim, dá pra explorar muita coisa aqui. Olha, se você já jogou alguma vez com o Volus do D&D, sabe a coleção de D&D? Lembro. Tem esse Simic, que é o Volus, que toda vez que você faz uma mágica de criatura, desde que ela não seja de um tipo de criatura que você já controla, você faz uma cópia daquela criatura. E aí, assim, 2 ou 3 criaturas que você copiou já é um valor tão gigantesco que é muito difícil do seu oponente voltar. Isso falando de um mesão, né? Que o Volus é uma carta de Commander. Mas o Jackal, se você conseguir copiar 2 criaturas no mesmo jogo, já é um valor tão grande. E ele virou um nos 3/3. decks que são... Sim, exatamente. Os decks que são Simic, eles têm muitas formas de você manipular essa questão do poder, né? Se você faz o Genemorph e desce uma land, você já vai transformar o Jackal num bicho 3/3. Então, quando você fizer uma criatura de custo 3, você faz a cópia. Com um marcador +1/+1, você já faz um Ouroboros que vai ser 2 Ouroboros. Então, assim, o céu é o limite, né? O céu é o limite, cara. Essa carta tem potencial pra caramba. É um absurdo isso aqui. Insano, insano, insano. E para a nossa última cartita, né? Eu tinha separado aqui a nossa queridíssima, maravilhosa Arachne, Psionic Weaver. 3 mana, 3/3. Quando ela entra no campo de batalha, você olha a mão do seu oponente e então escolhe um tipo de carta que não seja criatura. Mágicas daquele tipo custam 1 a mais e ela tem Web Slinging por 1, né? Então ela consegue entrar por 1 mana. É uma peça interessante de taxas, né? Então ela consegue fazer algo bem bacana nesse sentido. É um 3/3, é um bitter difícil de lidar, só que ela é simétrica, né? Mágicas do tipo não podem ser conjuradas, né? Como a gente tá falando aqui, provavelmente, de uma Shell Texas, né? Não é que não pode ser conjurada. Desculpa, custa 1 a mais. Custa Mas mais. vale pros dois. Vale pros dois. E ela tá falando aqui que provavelmente ela tá numa Shell de bichinho, né? De Death and Texas. Você vai poder escolher a criatura, então você vai receber menos problemas do que seu oponente. Então é uma cara de ser interessante, viu? Se a maioria das suas cartas for do mesmo tipo e for do tipo criatura, então praticamente, mesmo sendo, né, teoricamente um efeito simétrico, a chance de você atrasar o seu oponente muito mais do que você mesmo é muito grande. Contra um deck de artefatos, isso aqui é muito bom. Contra um deck de encantamentos, isso aqui é muito bom. Um deck de controle, você provavelmente vai escolher ou feitiço ou mágica instantânea, então também vai ser muito legal. E se você conseguir fazer isso pagando 1 mana, é sensacional. Até esse efeito do Web Slinging, você pode resetar outros efeitos que nem a gente comentou, né? Então você pode, sei lá, aquela investigadora que por 1 mana entra fazendo uma clue, faz o Web Slinging nela, reseta, já faz uma nova clue. Tem o anjo de Edge of Eternities, que ele é 2/1, quando entra, o oponente exila uma carta da mão, e daí se for um terreno entra virado, se não tem que pagar 1 a mais. Então você já reseta aquele bicho. Você não consegue resetar ele porque tem vigilância. Ah, é verdade. Teria que ter alguma outra forma pra poder virar, né? Um planeta, bota o planeta branco nele, resolve, pronto. Ele vira ali. Pronto. Bota o planeta branco, Mas tem muitas coisas. E de custo 2, por mais que você vai ter que fazer de novo, né, a criatura de custo 2, mas aí os efeitos começam a ficar ainda melhores, né? Sim. Que você pode fazer os ETBs novamente. Tem muitas opções. Às vezes até você voltar uma Pixie pra mão pode ser bom. Sim, cabe no deck, hein? Cabe no deck. Por 1 mana você reseta a sua Pixie. Ou aquele Kirin também, né?
Que aí você pode usar Ou Kirin. numa... como um Combat Trick ou alguma coisa assim. A carta é muito boa, ela tem potencial pra caramba. E até ajuda a trigar a Cosmonauta, né, várias vezes, porque daí pelo Websling você só vai estar pagando um. Bem interessante, bem interessante. É isso aí. Cartas maravilhosas desse T2 que está por vir, né, Caio? Cara, eu acho, assim, a princípio, como a gente tava falando, né, eu não me animei muito pela coleção do Homem-Aranha, mas acho que até me surpreendi. A quantidade de cartas que, não digo que elas são viáveis, né, mas que elas têm um potencial é até que grande, assim, da coleção. Exatamente. Muito legal. A gente falou de bastante carta, né? Obviamente que isso é uma análise, né, baseada nos achismos nossos, né? Provavelmente deve ter... Ah, uma carta que a gente não colocou que eu queria colocar. Spider-Sense. Essa também tem uma carinha de que vai jogar muito maneira, hein? Spider-Sense, 2 manas, né? Uma qualquer, uma azul. Anula a instantânea, a sorcery ou a habilidade desencadeada alvo. E você tem Web Slinging por 1 mana. Você pode botar uma criatura sua pra mão e anular uma mágica de Sorcery Instant ou habilidade desencadeada. Isso aqui parece ser bem maneiro, viu? Não tem muitos Webslinging com Flash ou Instant, né? Sim. Então isso é muito legal realmente pra você salvar uma criatura sua. Como a criatura tem que estar virada, então entraria mais numa shell de tempo, igual a gente tava comentando, né? Se existir no T2 aí um Azorius tempo, por exemplo, Azorius Flash, essa carta com certeza tem grandes chances de entrar nela. Tem potencial de entrar dentro do Esper Pixie, porque você pode anular, né, um feitiço e ainda resetar a sua Pixie, como a gente estava comentando. Então é legal mesmo, assim. Às vezes você pode usar um bicho que tá virado pra, tipo, anular um Master Moval, por exemplo, completo, sabe? Tipo, você tá com uma board de 3 bichos, você volta um pra não perder os outros. Volta a Pixie, por pagando exemplo. uma mana só. É absurdo, cara. Essa carta tem potencial pra caramba. E ainda, eu tô muito animado pra coleção de Lauren, né? Já mencionei ela uma vez, mas aqui vai a segunda menção para o retorno de Lauren, porque eu acho impossível a Wizards voltar pra Lauren e não fazer fadas. E assim, os jogadores, em geral, amam deck de fadas. Então essa carta também é uma carta que tem potencial incrível pra entrar num deck UB Tempo, por exemplo. Sim, com certeza. Bom, Caio, eu acho que a gente vai ficando por aqui, falamos um monte. Pessoal, caso vocês tenham outras opções de cartas incríveis para compartilhar com a gente, por favor, utilizem a ação de comentários aqui para falar com a gente sobre isso. Fala aí se vocês acharam que a gente falou um monte de baboseira ou não. Eu acredito que não, o Caio é uma pessoa muito sábia, né? Então eu acredito que eles foram... Eu acredito que sim. Eu acredito que sim também, né? E a gente vai ficando por aqui, agradecemos muito a audiência de vocês. Qualquer coisa, sigam a gente nos canais Pelamonte ou pelo nosso Instagram. Eu no meu, o Caio no dele. E vamos ficando por aqui. Caio, últimas palavras. É isso, é legal a coleção de Homem-Aranha, né? Eu sei que é uma coleção assim, que teve problemas, eu acho que a questão de todas as cartas serem diferentes do Arena é bem chato. Como um grande fã de Limitado, eu fiquei também um pouco decepcionado pela coleção, por conta dela não ter os arquétipos de draft. Ela não foi uma coleção pensada para ser jogada limitado, então tem, né, essas falhas aí, mas tô animado com o T2 de uma forma geral. Então, dia 10 de novembro, vem aí banimentos no T2, emergenciais, e aí eu tô muito animado pelo novo T2. T2-2. Exatamente. Cada vez mais T2. Bom, pessoal, já vai ficando por aqui. Novamente, muito obrigado a todos. E vamos nos falando. Boa semana a todos, boa semana, Caio. Falou, pessoal, beijo. boa semana.